Neste estudo, exploraremos as figuras significativas de Noé e Abraão, dois patriarcas fundamentais na narrativa bíblica que moldaram a história da fé. Através das escrituras hebraicas, examinaremos não apenas suas ações e legados, mas também as profundas lições teológicas que emergem de suas vidas. Noé, conhecido por sua obediência em tempos de corrupção, e Abraão, um intercessor que desafiou as convenções para buscar a justiça, nos oferecem perspectivas valiosas sobre o que significa viver em sintonia com a vontade de Deus. Através da análise das narrativas e do contexto hebraico, buscaremos entender o significado dos nomes, as promessas divinas e as expectativas de Deus para com a humanidade. Ao fazer isso, não apenas aprofundaremos nosso conhecimento das Escrituras, mas também refletiremos sobre a relevância dessas histórias para nossos dias atuais. Prepare-se para uma jornada de descoberta que iluminará o papel desses patriarcas na formação da identidade e da fé judaica, e que nos convidará a aplicar essas lições em nossas vidas. O significado de um nome. Noé é uma das figuras mais conhecidas da Bíblia, quase todos já ouviram falar dele. É interessante notar que Lameque, seu pai, desde o início reconheceu o chamado especial de seu filho, atribuindo-lhe um nome com grande significado, e o chamou de Noé, dizendo: "Este nos trará alívio." Mas por que Lameque deu a seu filho o nome Noé? O que ele esperava dele? O nome Noé tem um significado profético, sendo derivado de uma raiz hebraica que significa descanso. A partir das palavras proféticas de Lameque, entendemos que ele via em seu filho o doador de descanso, alguém que traria libertação e consolo em meio à maldição. Quando Deus amaldiçoou a terra e expulsou Adão e Eva do jardim, ele também deixou a promessa de um Salvador futuro. Ao nomear seu filho Noé, Lameque esperava que ele fosse esse Salvador prometido. Fica evidente que Lameque sentia o peso do trabalho em uma terra amaldiçoada por Deus e buscava alívio do nosso trabalho e das nossas mãos. Suas palavras deixam claro que mesmo aquelas primeiras gerações já ansiavam pelo cumprimento dessa promessa, vendo em Noé alguém que traria libertação e conforto para uma humanidade sofredora. O segredo de alcançar graça. Quando chegamos ao capítulo 6 de Gênesis, a descrição da maldade e corrupção humana é chocante. A terra estava completamente corrompida, mas em meio a isso, Noé encontrou favor aos olhos de Deus. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Curiosamente, é aqui que a palavra graça aparece pela primeira vez na Bíblia. Mas qual é o segredo de encontrar graça diante de Deus? A expressão hebraica, Matsa Shem Be'eini Adonai, significa literalmente ele achou graça aos olhos do Senhor. Esta expressão ainda é utilizada no hebraico moderno e geralmente é usada para perguntar se alguém agradou a outra pessoa. Mas vamos refletir: o que nos faz gostar de alguém? Talvez a pessoa tenha agido de forma a atender nossas expectativas. Obviamente, o nosso agradar é uma pálida sombra de achar graça aos olhos de Deus. Ainda assim, essa frase nos dá uma visão sobre o caráter de Noé. O verbo achar é ativo, não passivo. A Torá não diz que Noé foi escolhido por Deus, mas que ele encontrou graça, sugerindo que Noé deu o primeiro passo. Noé andou com Deus, e, ao viver assim, ele cumpriu as expectativas divinas. Qual a lição que podemos tirar disso? Deus não quer que apenas esperemos por sua intervenção ou o julgamento sobre nossa geração. Encontramos graça pelo modo como vivemos. Assim como Noé andou com Deus, somos chamados a viver de maneira que atenda às expectativas do Senhor. Quais são essas expectativas de Deus? Um aspecto interessante da história de Noé nos dá mais clareza sobre isso. Quando Deus instruiu Noé a construir a arca, ele disse para cobrir com piche por dentro e por fora 3. À primeira vista,
Parece apenas uma instrução técnica, mas em hebraico, a raiz, kafar, kaf-pei reis, aparece 2 vezes nesse versículo. Sabemos que Yom Kippur significa dia da expiação, então reconhecemos que essa raiz tem a ver com expiar. Mas por que é usada aqui? Este é um exemplo da riqueza do hebraico bíblico. A língua hebraica é composta por raízes que capturam a essência do significado de uma palavra. No caso da palavra kafar, dependendo de sua construção gramatical, ela pode significar cobrir com piche ou fazer expiação pelo pecado. Embora os significados pareçam diferentes, ambos compartilham uma essência comum: cobrir. Assim, este simples comando prático ganha uma profundidade teológica no hebraico. Sabemos que o dilúvio e a arca são grandes símbolos de punição para os pecadores e salvação para os que confiam em Deus. Contudo, sem o entendimento do hebraico, perdemos um detalhe importante no texto original. A história de Noé é também uma narrativa de redenção e expiação, porque a raiz da palavra expiar está presente desde o início. Além disso, Deus deixa claro que seu piche deve selar nossas vidas por dentro e por fora. Essa é a expectativa de Deus para conosco e o segredo para achar graça aos seus olhos. Noé ou Abraão? Mesmo com tudo isso, ainda surge a questão: por que Noé, que foi salvo pela fé e obediência, não se tornou o pai da nação escolhida? À primeira vista, parece lógico que um novo começo surgisse dele, o único sobrevivente do dilúvio. Mas isso não acontece, e precisamos avançar alguns capítulos antes que Deus escolha Abraão. Por quê? A tradição judaica oferece uma explicação clara: Noé, apesar de sua obediência e caminhada com Deus, não intercedeu por seus contemporâneos. Ele salvou a si mesmo e sua família, mas não fez esforço para resgatar os outros. Isso contrasta profundamente com Abraão, que, em Gênesis 18, tenta mudar o destino de Sodoma e Gomorra. Abraão não aceita passivamente a destruição e insiste em dialogar com Deus, intercedendo pelos justos. Mesmo estando seguro, ele escolhe lutar pelo destino dos outros. Segundo a tradição judaica, essa qualidade única de Abraão foi uma das razões pelas quais Deus o escolheu. Por que essa reflexão agora? Enquanto meu país enfrenta a iminente ameaça de ataques do Irã, Hezbollah e outros inimigos, volto-me para vocês, meus queridos leitores, pedindo que se lembrem de Abraão e intercedam por nossa nação. Estamos sob risco de ataque por 5 frentes diferentes, e nenhum sistema de defesa natural poderia nos proteger completamente. Portanto, pedimos suas orações pela intervenção e proteção sobrenatural de Deus. Além disso, o povo de Israel está exausto após meses de tensão e trauma. As pessoas estão sofrendo e vivendo em grande estresse, com medo do que pode acontecer a qualquer momento. Portanto, peço a vocês que, como Abraão, orem por Israel e por seu povo, pedindo a Deus por sua misericórdia e paz. Ao concluir nosso estudo sobre Noé e Abraão, percebemos como suas vidas e legados continuam a ecoar através das gerações, trazendo lições valiosas sobre fé, obediência e intercessão. Esses patriarcas não apenas enfrentaram desafios imensos, mas também demonstraram que, mesmo em meio à corrupção e ao caos, a busca por Deus e o compromisso com a justiça podem fazer a diferença. Esperamos que as reflexões apresentadas tenham enriquecido seu entendimento das Escrituras e inspirado uma prática mais profunda de fé em sua própria vida. Se você gostou deste estudo e deseja ver mais conteúdos como este, considere apoiar nosso canal. Sua ajuda é fundamental para que possamos continuar compartilhando conhecimentos e promovendo a reflexão sobre temas tão importantes. Agradecemos sinceramente por sua companhia nesta jornada de aprendizado e oração, e esperamos contar com você em nossos próximos encontros. Até a próxima!